Boa noite. Em primeiro lugar, agradeço a Deus e a presença de todos. E aos que nos assistem pelas redes sociais, Facebook e YouTube, nosso muito obrigado. Vamos dar início à 17ª sessão ordinária de 13 de novembro de 2024. Em cumprimento à resolução número 115, convido a vereadora Regina para fazer a leitura do trecho da Bíblia. Romanos 8:33. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? E quem os justifica? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregue à morte todos os dias. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura ou a criaturas nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Solicito a primeira secretária que faça a chamada dos vereadores. Carlos Murilos dos Santos. Presente. Claudenir Tonzani. Presente. Jário Leandro Dorigan. Presente. João Aparecido Batista Paula. Presente. José Aparecido Mendes Ramos. Presente. José Carlos da Cruz. Regina Aparecida da Silva Costa. Renata Brigatti Alavarce. Presente. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Atingido o quórum de instalação, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ata da 16ª sessão ordinária de 23 de outubro de 2024. Pela ordem, presidente, eu mesmo estar pedindo dispensa da leitura da ata do dia 23, por já estar praticamente um mês no mural desta casa. Coloque em votação o pedido de dispensa da leitura da ata. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Leitura da ata dispensada. Coloque em votação a ata. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Ata aprovada. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 19/2024, autoria do vereador Jairo. Requerimento número 19/2024. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. O vereador que subscreve com assento nessa Casa de Leis, amparado no termo dos artigos 118, parágrafo único, a linha B do Regimento Interno, vem perante a excelentíssima chefe do Poder Executivo requerer que preste as seguintes informações. Em análise ao site oficial da Prefeitura, constatamos que está em andamento a licitação número 11/2024, na modalidade pregão eletrônico, sob o número 10/2024, tendo como objeto a contratação de motoristas para o transporte escolar, num valor global de R$ 1.320.541,76. A verificar que as propostas foram abertas no dia 10 de setembro deste ano e que no dia 25 de setembro o pregoeiro reuniu com a sua equipe de apoio, decidindo que a empresa LSPA Gestão e Serviços Limitadas de Sumaré, São Paulo, permaneça classificada em primeiro lugar, havendo outras empresas aptas à negociação. Requer a cópia integral do processo licitatório até a presente data, ou seja, desde os atos preparatórios para a abertura da licitação, o estudo técnico, as contrapropostas de negociações até a fase final do certame. Requer ainda que essa municipalidade esclareça com detalhes se irá romper os contratos que possui com as MEIs que atualmente prestam serviço de motoristas. Justificativa. Esse edil vem sendo procurado pelos prestadores de serviços municipais que atuam como motoristas escolares,
pois estão apreensivos com a possibilidade de rompimento de seus contratos, devido à abertura dessa licitação, e tendo como classificada em primeiro lugar uma empresa da cidade de Sumaré. Destarte, muitos dos motoristas escolares que prestam serviço para essa municipalidade têm este contrato como única forma de renda e, assim, caso venha a sair vencedor uma empresa de uma cidade tão distante, poderá ocorrer sério desemprego no nosso município. E por isto posto, requer que esta gestora reavalie a forma da administração quanto aos contratos de prestação de serviços, para que não prejudique a população de Mirassolândia. Plenário Prefeito Walter Lima, 29 de outubro de 2024. Jairo Leandro Durigan, vereador. Coloque em discussão. Coloque em votação. Aprovado. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do requerimento número 20/2024, autoria do vereador Jairo. Requerimento número 24/2024. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadora, o vereador que este subscreve com assento nesta Casa de Leis, amparado nos termos do artigo 118, parágrafo único, a linha B do Regimento Interno, vem perante a excelentíssima chefe do Poder Executivo requerer que prestes as seguintes informações. Ainda em análise ao site oficial da Prefeitura, constatamos que está em andamento a licitação número 10/2024, na modalidade pregão eletrônico, sobre número 9/24, tendo como objeto a contratação de serviços de limpeza em vias públicas, num valor global de R$ 1.079.431,80, ao verificar que desde o dia 2 de outubro está aguardando decisão de recursos interposto por uma empresa Opalina Ambiental Limitada, Evitagliano Pedroso e Companhia, Serviços Limitado, EPP. Requer a cópia integral do processo licitatório até a presente data, ou seja, desde aos autos preparatórios para abertura de licitação, o estudo técnico, as contrapostas de negociações até a fase final do certame. Requer ainda que esta municipalidade esclareça se irá romper os contratos que possui com as MEIs, que atualmente prestam os serviços de limpeza em vias públicas. Justificativa. Este edil vem sendo procurado pelos prestadores de serviços municipais, que atuam como motoristas de caminhão, compactador, coletores de resíduos gerais, garis e operadores de máquinas, pois estão apreensivos com a possibilidade de rompimento dos seus contratos, devido à abertura desta licitação. Destarte, muitos dos prestadores de serviços acima mencionados, que prestam serviço para esta municipalidade, têm este contrato com única fonte de renda, e assim, caso venha a sair vencedora uma empresa de uma cidade tão distante, poderá ocorrer sérios desemprego no nosso município. Isto posto, requer esta gestora reavalie a forma de administração quanto aos contratos de prestação de serviço para que não prejudique a população de Mirassolândia. Plenário Walter Lima, 29 de outubro de 2024, Jairo Leandro Durigan, vereador. Coloque em discussão. Coloque em votação. Aprovado. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 27/2024, autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 27/2024. Célia Aparecida Fiamengue dos Santos Matos,
prefeito do município de Mirassolândia, usando das atribuições que me são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Disposições preliminares. Artigo 1º. Fica estabelecido nos termos dessa lei as diretrizes orçamentárias do município de Mirassolândia, relativas ao exercício financeiro de 2025, compreendendo as orientações sobre elaboração e execução do orçamento municipal, as prioridades e metas da administração pública municipal, as alterações na legislação tributária municipal, as disposições relativas às despesas com pessoal, as regras determinadas na Lei de Responsabilidade Fiscal, outras determinações de gestão financeiras. Parágrafo único. Integra a presente lei as metas e riscos fiscais, as prioridades e metas da administração pública municipal e outros demonstrativos constantes no anexo respectivo. Encaminha as comissões para emissão de parecer. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei número 28/2024, autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei 28, de 24 de setembro de 2024, estima a receita e fixa a despesa do município de Mirassolândia para o exercício de 2025. A prefeita do município de Mirassolândia, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O orçamento do município de Mirassolândia para o exercício de 2025 estima a receita e fixa a despesa em 38 milhões de reais, sendo os artigos? O primeiro parágrafo, orçamento fiscal, 25.718.600 reais. Segundo, orçamento da Seguridade Social em 12.281.400 reais. Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observando o seguinte desdobramento. O artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta lei com o seguinte desdobramento. O artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 20% da despesa fixada no artigo 1º, utilizando como fonte de cobertura o superávit financeiro do exercício de 2024. Os recursos provenientes do excesso de arrecadação, produto de operações de crédito, artigo 43, parágrafo 1º, 1, 2 e 4, da Lei nº 4.320, de 1964, além da anulação parcial ou total das dotações orçamentárias. Inciso 3º, do sobredito parágrafo. Artigo 5º. As fontes de recursos aprovadas nesta lei, em seus adicionais, poderão ser modificados pelos poderes legislativo e executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, a disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recursos. O artigo 6º. Prevalecerão os valores correntes consignados nos anexos a esta lei, no caso de
divergências de quaisquer espécie, entre estes os valores dos programas das ações contratantes da Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício de 2025, assim como do Plano Plurianual para o período 2025. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025. Município de Mirassolândia, 24 de setembro de 2024. Célia Aparecida Fiamengues dos Santos Matos, prefeita. Encaminha as comissões para emissão de parecer. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 29/2024, autoria do Legislativo Municipal. Projeto de lei número 29/2024. Capítulo 1º, das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estabelece... Questão de ordem, senhor presidente. Na verdade, já tenho a resolução, você está transformando em projeto, nada mudou, né? Acho que todos os vereadores já têm conhecimento, então eu peço dispensa da leitura. Coloque em votação o pedido de dispensa da leitura do projeto. Quem estiver de acordo permaneça como está, quem não estiver que se manifeste. Leitura do projeto dispensado. É só emenda, vereador. Já foi lido a emenda? A emenda já foi lida. Já? Ok, então. Encaminha as comissões para emissão de parecer. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto de decreto legislativo 02/2024, autoria do presidente da Câmara. Projeto de decreto legislativo número 2/2024, que dispõe sobre as contas da Prefeitura Municipal de Mirassolândia, Estado de São Paulo, relativas ao exercício de 2020. Carlos Murilos dos Santos, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovado o parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no processo TC número 003131.989.20, que opinou pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Mirassolândia, referente ao exercício financeiro do ano de 2020, sob a responsabilidade do prefeito municipal, João Carlos Fernandes, e vice-prefeita Célia Aparecida Fiamengues dos Santos Matos. Artigo 2º. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Mirassolândia, 6 de novembro de 2024. Carlos Murilos dos Santos, presidente da Câmara. Justificativa. O presente projeto foi formulado com base no parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, constante do processo TC 003131.989.12, que, em decisão de colenda, segunda Câmara, que emitiu parecer favorável à aprovação das contas do exercício municipal referente ao exercício de 2020, sobre a gestão do prefeito municipal, João Carlos Fernandes, e vice-prefeita Célia Aparecida Fiamengues dos Santos Matos. Assim sendo, pedimos aos nobres vereadores a apreciação e deliberação do projeto decreto legislativo. Câmara Municipal de Mirassolândia, 6 de novembro de 2024. Carlos Murilos dos Santos, presidente da Câmara. Encaminha as comissões para emissão de parecer. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 03/2024, autoria do presidente da Câmara. Projeto de decreto legislativo número 03/2024. Carlos Murilo dos Santos, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovado o parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no processo TC número 07114-98920, que opinou pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Mirassolândia, referente ao exercício financeiro do ano de 2021, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal, Célia Aparecida Fiamengue dos Santos Matos e vice-prefeito Aldo José do Cucy. Artigo 2º. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Mirassolândia, 6 de novembro de 2024. Carlos Murilo dos Santos, presidente da Câmara. Justificativa. O presente projeto foi formulado com base no parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, constante do processo TC 00711498920, que, em decisão da Colenda Segunda Câmara, que emitiu parecer favorável à aprovação das contas do exercício municipal referente ao exercício de 2021, sob a gestão da prefeita Célia Aparecida Fiamengue dos Santos Matos e vice-prefeito Aldo José do Cucy. Assim sendo, pedimos aos nobres vereadores apreciação e deliberação do presente projeto de decreto legislativo. Câmara Municipal de Mirassolândia, 6 de novembro de 2024. Carlos Murilo dos Santos, presidente da Câmara. Encaminhe as comissões para emissão de parecer. Não havendo mais matéria no expediente, suspenda a sessão por 3 minutos para o início da ordem do dia.
Reiniciando os trabalhos, solicita a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Murilo dos Santos, Presente. Claudenir Tonzani, Presente. Jairo Leandro Dorigan, Presente. João Aparecido Batista Paula, Presente. José Carlos da Cruz, José Aparecido Mendes Ramos, Presente. Regina Aparecida Silva Costa, presente, Renata Brigatti Alavarce, Presente. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Havendo quórum, declara aberto a ordem do dia. Solicita a primeira secretária que faça a leitura da ementa do projeto de decreto legislativo 02/2024 e do parecer das comissões. Projeto de decreto legislativo número 2/2024, que dispõe sobre as contas da Prefeitura Municipal de Mirassolândia, Estado de São Paulo, relativas ao exercício de 2020. Comissão de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento, parecer número 2/2024, ao decreto legislativo número 2/2024. Propositura: o decreto legislativo número 2/2024, apresentado pelo presidente da Câmara Municipal, Carlos Murilo dos Santos. O assunto, ele dispõe sobre as contas municipais da Prefeitura Municipal de Mirassolândia, Estado de São Paulo, relativa ao exercício do ano de 2020. Com base no parecer apresentado pela assessoria jurídica da Casa ao decreto legislativo em tela, nós, vereadores componentes da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, optamos por acatar na íntegra o disposto no referido parecer. Portanto, tomamos como nossas as manifestações de nossa assessora jurídica, para que, salvo melhor juízo, entendemos que a propositura é legal, estando apta a tramitar regularmente por esta Casa Legislativa. Assessoria Jurídica, parecer, decreto legislativo número 2/2024. O preâmbulo aduz o projeto de decreto legislativo à aprovação da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Mirassolândia do exercício do ano de 2020, no qual o parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos do TC número 003131 98920, foi no sentido favorável à aprovação das referidas contas. Análise jurídica do parecer. No tocante à competência para a propositura do presente projeto, ela, dentre aquelas, atribuída ao Legislativo, conforme prevê o artigo 113, parágrafo 1º, a linha B do Regimento Interno. Os requisitos formais estabelecidos no artigo 47, parágrafo único da Lei Orgânica do Município, prevê que a proposição de decreto legislativo deverá ser aprovado em plenário, em um só turno de votação. No que tange à votação, ressalta que, para a rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, dependerá de aprovação de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. 147 do Regimento Interno. Conclusão. Pelo exposto, entendemos, salvo melhor juízo, que o decreto legislativo em apreço são legais, estando, portanto, apto para tramitar regularmente por esta Casa de Leis. Mirassolândia, São Paulo, 11 de novembro de 2024. Cláudia Renata da Silva. As comissões de Redação e Justiça, Finanças e Orçamento. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Exatamente, Zé. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado.
Solicita ao segundo secretário que faça a leitura da emenda do projeto de decreto legislativo 03/2024 e do parecer das comissões. Dispõe sobre as contas da Prefeitura Municipal de Mirassolândia, Estado de São Paulo, relativas ao exercício de 2021. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 03/2024 ao Decreto Legislativo número 03/2024. Propositura. O Decreto Legislativo no parecer 03/2024, apresentado pelo Presidente da Câmara Municipal, Carlos Murilo dos Santos. Assunto. Dispõe sobre as contas municipais da Prefeitura Municipal de Mirassolândia, Estado de São Paulo, relativo ao exercício do ano de 2021. Com base no parecer apresentado pela assessoria jurídica da Casa ao decreto legislativo em tela, nós, vereadores, componentes das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, optamos por acatar na íntegra o disposto no referido parecer. Tomamos como nossas as manifestações de nossa assessora jurídica, para o que, salvo o melhor juízo, entendemos que a propositura é legal, estando apta para tramitar regularmente por essa Casa Legislativa. Assessoria Jurídica, parecer Decreto Legislativo número 03/2024. Preâmbulo. Aduz o projeto de decreto legislativo à votação da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Mirassolândia no exercício do ano de 2021, no qual o parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos atos do TC número 0071114/98920-5, foi no sentido favorável à aprovação das referidas contas. Análise jurídica ao projeto. No tocante à competência para a propositura do presente projeto, está ela dentre aquelas atribuídas ao Legislativo, conforme prevê o artigo 113, parágrafo 1, a linha B do Regimento Interno. Os requisitos formais estabelecidos no artigo 47, para o parágrafo único da Lei Orgânica do Município, prevê que a aprovação de decreto legislativo deverá ser aprovada em plenário, em um só turno de votação. No que tange à votação, ressalta para que a rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, dependerá da aprovação de 2/3 do membro da Câmara Municipal. Artigo 147 do Regimento Interno. Conclusão. Pelo exposto, entendemos, salvo melhor juízo, que o decreto legislativo em apreço são legais, estando, portanto, apto para tramitar regularmente por esta egrégias casas de lei. Mirassolândia, São Paulo, 11 de novembro de 2024. Cláudia Renata da Silva, assessora jurídica. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei número 27/2024 e do parecer das comissões. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para exercício financeiro do ano de 2025 e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Assistência Social e Comissão de Obras e Serviços Públicos. Parecer número 27/2024. Propositura. O projeto de lei número 27/2024, de autoria do Poder Executivo Municipal. O assunto, ele dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2025 e da outras providências. Com base no parecer apresentado pela assessora jurídica da Casa ao projeto de lei em tela, nós, vereadores componentes da Comissão de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Comissão Saúde e Assistência Social e Comissão de Obras e Serviços Públicos, optamos por acatar na íntegra o disposto no referido parecer. Portanto, tomamos como nossas as manifestações de nossa assessora jurídica, para que, salvo o melhor juízo,
entendemos que a propositura está regular e legal, estando apta a tramitar regularmente por esta Casa Legislativa. Da Assessoria Jurídica, parecer projeto de lei número 27/2024. A Prefeitura Municipal de Mirassolândia encaminhou para a apreciação desta Casa Legislativa o referido projeto de lei, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração do orçamento deste município para o exercício de 2025. Acompanha a propositura em tela a justificativa no sentido de que a proposição visa estabelecer as diretrizes orçamentárias para o ano de 2024, em cumprimento ao disposto pela legislação afeta a matéria. A saber, a Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, Lei Federal 4.320/64 e Lei Complementar 101/00. Análise jurídica do projeto. 2.1. Trata-se de projeto de lei de fundamental importância para o município, no qual se encontram delineadas as prioridades administrativas eleitas pela administradora, bem como o ajuste entre receitas e despesas capazes de garantir o equilíbrio fiscal exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O 2.2. A Constituição Federal, artigo 165, inciso 2, e seu parágrafo 2º, e a Lei Orgânica Municipal, artigo 68, inciso 3º, estabelecem o conteúdo das leis de diretrizes orçamentárias e procedimento de sua elaboração. Tais regras devem ser obedecidas pelo Poder Executivo Municipal, pois se trata de instrumento fundamental ao traçado das metas e prioridades da administração pública, voltada à elaboração da peça do orçamento anual. O 2.3. A Lei de Diretriz Orçamentária está prevista no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal de 88, compreendendo as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Além disso, caberá orientar a elaboração da lei orçamentária anual, dispor sobre as alterações na legislação tributária e estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 2.4. A Lei Federal 4.320/64, por seu turno, traça os aspectos técnicos a serem estabelecidos pelo administrador no que tange à elaboração do orçamento, o que deve ser considerado para o efeito da capitalização da proposta de diretrizes orçamentárias, por si estabelecidas, a própria peça de orçamento a ser elaborada posteriormente, já que o referido instrumento normativo não estabelece nenhuma regra específica sobre as diretrizes orçamentárias. O 2.5. Entretanto, a Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, que versa especificamente sobre as regras afetadas às finanças públicas, com vista à garantia do equilíbrio fiscal, prescreve uma série de exigências a serem cumpridas pelo administrador ao elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O 2.6 nota-se, portanto, que as exigências acima refletem a seriedade com que os gestores devem planejar os gastos públicos, imputando-lhe o legislador constituinte e ordinário maior responsabilidade no manejo das receitas e despesas efetuadas pelo ente político, de forma a fazer com que não
despendam as verbas públicas de maneira indiscriminada, sem programação, mas aplique de forma responsável e planejada, a fim de viabilizar resultados concretos em favor da população, seu principal destinatário. A 2.7, destarta compulsando os autos do processo legislativo em epígrafe. Vê-se, portanto, que a proposta avendada amolda-se ao descrito pela Constituição Federal e legislação correlatada, Lei 4.320/64, LC 101/00. Conclusão. 3.1. Por derradeiro, opinamos pela viabilidade técnica da presente proposição, visto que se adequou às normas declinadas na Constituição Federal da República, LRF e Constituição Estadual, principalmente por atender às normas de fiscalização e controle através da publicidade. Ressalvo apenas que, no que tange aos aspectos contábeis do presente projeto de lei, não possuo autoridade para declinar respeito. Assim, repasso aos nobres vereadores para análise de mérito. Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2024. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Assistência Social, Comissão de Obras e Serviços Públicos. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei número 28/2024 e do parecer das comissões. Estima a receita e fixa as despesas do município de Mirassolândia para o exercício de 2025. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Assistência Social, Comissão de Obras e Serviços Públicos. Parecer número 28/2024 ao projeto de lei número 28/2024. Propositura. O projeto de lei número 28/2024 de autoria do Poder Executivo Municipal. Assunto: estima a receita e fixa despesas do município de Mirassolândia para o exercício financeiro do ano de 2024 e da outras providências. Com base no parecer apresentado pela assessoria jurídica da Casa ao projeto de lei em tela, nós, vereadores, componentes da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Assistência Social e Comissão de Obras e Serviços Públicos, optamos por acatar na íntegra o disposto no referido parecer. Portanto, tomamos como nossas as manifestações de nossa assessora jurídica, para o que, salvo o melhor juízo, entendemos que a propositura está regular e legal, estando apta a tramitar regularmente por essa Casa Legislativa. Assessoria Jurídica, parecer ao projeto de lei número 28/2024. Parecer. Preâmbulo. A Prefeitura Municipal de Mirassolândia encaminhou para apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei número 28/2024, que dispõe sobre a receita e fixa as despesas desse município para o exercício de 2024. A LOA é um instrumento que estima a receita e autoriza as despesas do governo de acordo com a previsão de arrecadação, visando concretizar os objetivos e metas propostas no PPA, segundo as diretrizes estabelecidas pela LDO. O orçamento sobre um aspecto político demonstra como serão destinadas as verbas e quais os objetivos sociais a serem alcançados com essas distribuições. Análise jurídica ao projeto. A Constituição Federal destina um título específico para a tributação e orçamento, estando disposto na inteligência do artigo 165, inciso 3º, vejamos. Artigo 165.
leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão orçamentos anuais. Parágrafo 5º. A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos, entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Parágrafo 6º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas, decorrente de isenção, anistia, remissão, subsídio e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 7º. O orçamento previsto no parágrafo 5º, inciso 1º e 2º deste artigo, compatibilizado com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo o critério populacional. Parágrafo 8º. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação de despesa, não se incluindo na proibição autorização para abertura de créditos suplementares, contratação de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Existem alguns municípios que norteiam a elaboração do orçamento público. São eles: princípio de equilíbrio, que consiste no equilíbrio entre receita e despesas, princípio contido na Lei de Responsabilidade Fiscal, em que os gastos são condicionados à arrecadação, princípio da universalidade, segundo o qual todas as receitas e despesas devem estar previstas na lei orçamentária, princípio da nulidade, significa que para cada ano haja um orçamento, princípio da exclusividade, pelo qual o texto da lei orçamentária não pode conter outra determinação que não especificamente a previsão da receita e a fixação das despesas. Princípio da unidade, onde todos os gastos e receitas devem ser apresentados em um único documento. Princípio da não afetação, que diz que é proibida a vinculação de receitas de impostos a órgão, fundo ou despesas, salvo algumas exceções legalmente previstas no artigo 167, parágrafo 4º da Constituição Federal. E o princípio da programação, ou seja, o orçamento tem que ter conteúdo e forma de programação. Todos esses princípios, bem como o da publicidade e transparência, encontram-se acolhidos em maior ou menor grau na ordem jurídica brasileira, alguns na própria Constituição, outro na Lei nº 4.320/64, no Decreto de Lei nº 200/67, na Lei Complementar 101/2000, conhecido como Lei de Responsabilidade Fiscal. Verificamos que os requisitos formais exigidos pela lei, citadas anteriormente, estão presentes, bem como quanto a formalidades legais, estas estão todas presentes. Saliento que existem questões contábeis no projeto, e, existindo alguma dúvida nos nobres edis, devem procurar o departamento próprio da contabilidade para esclarecer sobre os assuntos. Nos termos do artigo 48 da Lei Complementar 101, é necessária a realização de audiência pública prévia. Artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, os quais serão dada ampla divulgação, inclusive em meio eletrônico de acesso público, os planos, orçamentos e as leis de diretriz orçamentária, as prestações de conta e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo único.
A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento. Ante o exposto, sou de parecer de que o projeto se encontra revestido da condição de legalidade e constitucionalidade, pois obedece ao distame da Constituição da República, estando adequado à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Federal nº 4.320/64 e na Lei Orgânica do Município, no que tange às regras de finanças públicas. Conclusão. Por derradeiro, opinamos pela viabilidade técnica da presente preposição, visto que adequou-se às normas declinadas na Constituição Federal da República, Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Estadual, principalmente por atender às normas de fiscalização e controle através da publicidade. Ressalvo apenas que, no que tange aos aspectos contábeis do presente projeto de lei, não possuo autoridade para declinar a respeito. Assim, repasso aos nobres vereadores para análise do mérito. Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2024. Cláudia Renata da Silva, assessora jurídica. Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Saúde e Assistência Social. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 29/2024 e do parecer das comissões. Dispõe sobre o sistema de controle interno da Câmara Municipal de Mirassolândia nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar número 101/2000. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Assistência Social, Comissão de Obras e Serviços Públicos. Parecer número 29/2024 ao projeto de lei número 29/2024. Propositura. O projeto de lei número 029/2024, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Mirassolândia. Assunto: dispõe sobre ao sistema de controle interno da Câmara Municipal de Mirassolândia, nos termos do artigo 51 da Constituição Federal e da Lei Complementar número 101/2000. Com base no parecer apresentado pela assessoria jurídica da Casa ao projeto de lei em tela, nós, vereadores, componentes das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Comissão Saúde, Assistência Social, Comissão Obras e Serviços Públicos, optamos por acatar na íntegra o disposto no referido parecer. Portanto, tomamos como nossas bases as manifestações de nossa assessora jurídica, para que, salvo o melhor juízo, entendemos que a propositura está regular e legal, estando apta a tramitar regularmente por esta Casa Legislativa. Assessoria Jurídica, projeto de lei, número 029/2024. O parecer. A atual proposição visa atender um apontamento do Tribunal de Contas do Estado, que entende que o processo legislativo, quanto ao sistema de controle interno legislativo, deve vigorar através da lei ordinária e não por resolução, como estabelecida no ano de 2015. Análise do projeto. Cumpre inicialmente pontuar que o controle interno tem previsão nos artigos 31 e 74, ambos da Constituição Federal. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Artigo 74. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual,
a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, comprovar a legalidade e avaliar o resultado quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos da entidade da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. O parágrafo 1º diz que os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob a pena de responsabilidade solidária. O parágrafo 2º, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, que na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidade perante o Tribunal de Contas da União. Com efeito conforme emerge o próprio texto constitucional, o controle interno provém do dever de regularidade dos atos administrativos e se realiza com acompanhamento e a fiscalização efetiva e contínua destes, a fim de detectar eventuais anormalidades e prevenir desvio ou ilegalidades na gestão dos recursos públicos. Dentre as suas funções, encontra-se também o auxílio ao controle externo, exercido pelo Tribunal de Contas, na medida em que o controlador interno, além de comunicar à administração as falhas, fraudes ou erros encontrados, sugerindo-lhe soluções, deve ainda informar tais ocorrências à respectiva Corte de Contas sob pena de ser responsabilizado de forma solidária. Sobre o tema, o involvidável e eterno mestre Ei Lopes Meireles, em sua obra Direta Municipal Brasileiro, 13ª edição, Malheiros Editoras, página 278, ele leciona que a fiscalização financeira, orçamentária, atribuída ao Executivo, controle interno, compreende os controles da legalidade, da fidelidade da execução. O controle interno da legalidade é exercido sobre atos pertinentes a arrecadação da receita e a realização das despesas, bem como sobre os que acarretam ou possa acarretar nascimento ou extinção de direitos e obrigações. O controle interno da fidelidade visa conduta funcional dos agentes responsáveis por bens e valores públicos. O controle interno da execução tem por objetivo o cumprimento do programa de trabalho no governo, considerando em seus aspectos financeiros de realizações de obras e prestações de serviços, Lei 4.320, de 1964, artigos 75 a 76. Por seu turno, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/2000, no artigo 59, também traz disposições a respeito do controle interno de cada poder, ampliando as suas atribuições ao delegar-lhe o poder de fiscalizar, dentre outras ações, o atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, as medidas adotadas para retorno da despesa total com pessoal ao limite legal e cumprimento do limite de gastos totais do Legislativo municipais, quando houver. Como se vê, a função institucional de controle interno é de extrema importância para a regularização e a fiscalização dos atos administrativos exercidos pelos gestores públicos, sendo não apenas positivo que o Poder Executivo implante, reestruture o seu sistema de controle interno, como deverá importante para a administração pública municipal como um todo, na consecução do interesse público. Conclusão.
Por derradeiro, opinamos pela viabilidade técnica da presente proposição, visto que adequou-se às normas declinadas na Constituição Federal da República, Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Estadual, principalmente por atender às normas de fiscalização e controle através da publicidade. Ressalvo apenas que, no que tange aos aspectos contábeis, a presente projeto de lei não possui autoridade para declinar a respeito. Assim, repasso aos nobres vereadores para análise do mérito. Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2024. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Assistência Social e Comissão de Obras e Serviços Públicos. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, declaro aberto o uso da tribuna para explicação pessoal. O vereador que desejar pode usar a palavra. Presidente, eu gostaria de fazer uso aqui mesmo onde eu estou, só para eu deixar um recado de uma vaga de emprego. Pode? Se for breve, vereadora, tudo bem. Se for estender, pode usar a tribuna, por favor. Rapidão. Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais, pelas YouTube, né? Quero cumprimentar a todos e cumprimentar aqui hoje também que está conosco o Vanderlei, vereador eleito, né? Seja bem-vindo a esta casa. O que eu quero deixar aqui é dizer sobre uma vaga de emprego. Para quem está à procura de uma vaga de emprego, nós temos aqui, que foi deixado aqui nesta Câmara hoje, a Construeste Ambiental Rio Preto. Está selecionando o currículo de ambos os sexos para cargo de varredor ou varredora, vias públicas em Rio Preto. A empresa oferece registro em carteira CLT, salário em carteira 1.638, 373 em ticket de alimentação, uma cesta básica, convênio médico a partir do 4º mês, convênio farmácia e vale transporte. Os requisitos: ter 18 anos ou mais, ter documentos pessoais. E eles pedem para que os interessados ou as interessadas enviar currículo em PDF para os seguintes e-mails: varrição.ambiental@constroeste.com.br, mario.santos@constroeste.com.br, ou pelo WhatsApp em PDF 17992642399. Para maiores informações, é só ligar 3202-3300, aonde o ramal 1531 Mário ou 1532 Suelen ou Maria Rosana. Aqui fica a dica para quem quer uma vaga de emprego e queira trabalhar. Pela ordem, senhor presidente. Vou ser breve também. É que eu recebi um ofício a respeito do requerimento que eu fiz, e bem irônico até. E tipo assim, passamos aqui 4 anos, né, sendo acusado de trabalhar contra o executivo, que o executivo não trabalhava porque nós atrapalhávamos o decorrer da caminhada deles. E aí, foi uma das prefeitas que fez mais obra no município, né? E eu gostaria que eles pudessem vir aqui algum dia, ou ao público, como na política fizeram, gravar um vídeo mostrando o que nós votamos contra eles, esclarecer isso para a população. Porque a nossa política está muito sórdida, né, cara? Aí eu pedi aqui os requerimentos, eles mandaram para mim, por oportuno, conto com o trabalho do vereador, para estar arrecadando verbas, para estar fazendo o que eu pedi, né? Sendo que na política, fizemos os nossos pedidos, conseguimos, e o que aconteceu? Gravaram um vídeo que não foram nós que conseguimos. Então, para que hoje, uma hipocrisia dessa, mandar para a gente estar fazendo isso hoje? Então, eu queria só desabafar, porque eu achei, sei lá, muito demagogo isso aqui.
A gente passou todo esse tempo contra, mesmo que não fomos contra, né? Mas eu gostaria que eles provassem isso. E hoje está pedindo para a gente estar fazendo pedido. Tivemos bons pedidos de emendas parlamentares aí e foram constatadas que não fomos nós que conseguimos, né? Nós que era contado como oposição, né? E infelizmente oposição não é ser contra. Oposição é opinião diferente, tá? Então, deixar meu recado. Obrigado. Nada mais encerra a presente sessão e uma boa noite a todos.